No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os resultados desse artigo que está aqui na tela, que mediu o impacto na produtividade de pessoas desenvolvedoras experientes quando elas tiveram que pegar tarefas de repositórios que elas já conheciam e elas avaliaram se elas iam ser mais produtivas ou menos se elas utilizassem a inteligência artificial, né, baseada ali, né, os agentes baseados em LLMs e tudo mais. O estudo mostrou, nesse estudo, né, que as pessoas ficaram em média mais lentas utilizando essas ferramentas e gerou um alvoroço aí internet afora. Então eu separei aqui, né, thread de Reddit e tudo mais da galera comentando isso, porque foi meio que na contramão do que era esperado. Eu li aqui o artigo inteiro, inclusive as partes finais, que eu acho inclusive que são mais interessantes do que o começo, e acho que é um bom momento para agora, depois que a poeira baixou, falar um pouco sobre isso e obviamente relacionar, né, com o meu dia a dia utilizando esse tipo de ferramenta. Mas antes de continuar, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto, junto com Maurício Nietzsche e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto aqui pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente, cujo foco é fazer com que você entregue software de maneira cada vez mais eficiente. Aí, beleza? Então vamos lá, né? Eu devia ter feito um roteiro e tudo mais, eu preciso melhorar nisso, inclusive, peço desculpas, mas eu li o artigo inteiro e eu acho que vale a pena gravar o vídeo aqui na mesma hora que eu acabei de ler e refletir sobre ele e tal, com um pouco das minhas impressões. Então, bom, é um artigo, né, que fala aqui que tem 51 páginas, o que pode assustar você na hora que você vai ler, mas na verdade, de artigo são 12 páginas, aí vem umas 6, 7 páginas de referências e depois vem informações extras que, na minha opinião, podem ser úteis aí para você olhar, beleza? Então começa aqui, né? Acho que a primeira parte que eu acho aqui é o gráfico que meio que sintetiza o estudo aí, né? Então, basicamente você tem aqui, né? Eles foram pedir a opinião de pessoas experts, né? Do mundo acadêmico, economistas e tudo mais, sobre os possíveis efeitos em função da utilização dessas ferramentas baseadas em LLM, né? Na produtividade. Produtividade aqui sendo medida apenas em função do tempo que você demora para acabar uma tarefa, né? Então, acho que isso é importante a gente revisitar aqui nesse vídeo depois, que tem um outro artigo da Microsoft olhando produtividade impactada pelas ferramentas baseadas em LLM pelo Framework Space, que olha para além das tarefas que você completa, mas olha em como você se sente, o valor que você está gerando, seu nível de satisfação, né? E por aí vai. Então acho que são coisas boas de relacionar. Mas basicamente tem aqui, né? Economics Expert Forecasts é o primeiro aqui de todos. Nesse primeiro a pessoa jogou, né, que a galera que utilizasse a inteligência artificial ia ter uma redução aqui entre 30% e 50% no tempo para fazer alguma parada. Aí os especialistas em machine learning chutaram aqui, né? Forecast é uma palavra bonita, né? Tá certo. Fizeram um forecast aqui, avaliando que a redução de tempo ia ser entre um pouco acima de 30 e poucos por cento e um pouco abaixo aqui, né, de 50%. Já a galera que era desenvolvedora antes de participarem do experimento, julgaram que a redução no tempo ia ficar entre, sei lá, né, 12, 13% e 30 e poucos por cento aqui. E depois de usarem, ou seja, quando essa galera acabou de usar, boa parte dela se sentiu ainda mais capaz, mais, sei lá, né, mais poderosa e tal, e julgou que, na verdade, aqui, né, teve variação, né, então, se fosse pensar aqui, né, num box plot aqui, né, pegando aqui o espalhamento das percepções, teve aqui, né, teve gente que, na verdade, assim, né, só pra eu refazer aqui, depois que a galera usou, as percepções mudaram, não necessariamente para melhor, obviamente. Então, teve gente que continua achando que percebeu ali, né, que supostamente percebeu que teve um ganho grande de velocidade, reduziu aqui, né, em aproximadamente 30% o tempo de entrega, um pouco abaixo do máximo que tinha sido encontrado antes, aqui, né, quando a gente pensa na dispersão.
Mas teve gente que achou que ajudou menos do que eventualmente tinha achado na primeira aqui, né? Então a dispersão dos dados aqui na segunda foi maior e aqui, né, não necessariamente foi acharam que ia ajudar mais, né? Então, perdão que eu falei isso aqui no comecinho aqui, beleza? E no final, o que aconteceu foi isso daqui, né? Os resultados observados variaram entre não ajudou quase nada e reduziu, na verdade, né? Aumentou o tempo de duração de execução da tarefa, dado o que a pessoa tinha percebido, aumentou o tempo, deixa eu me jogar aqui pro lado, né? Aumentou o tempo ali em quase 40% e tudo mais. Então, acho que é legal. Uma coisa que eu acho muito legal desse estudo, e ele fala aqui no início, é porque você vai encontrar muito estudo sobre o uso dessas ferramentas baseadas em LLM, né? Desde agentes que rodam na sua máquina até as versões web aí da parada, né? ChatGPT, DeepSeek, Claude, nas suas versões web. Você vai encontrar muito artigo avaliando a velocidade de implementação, corretude e coisas do gênero, realmente em tarefas que são sintéticas, que estão completamente desconectadas no dia a dia. Eu, inclusive, separei aqui um dataset que é utilizado. Vamos jogar agora para o outro lado. Um dataset que é utilizado em artigos, né? Tá lá no Hugging Face, se eu não me engano, e tal. Foi a própria OpenAI que criou, se eu não me engano, também. Esse aqui eu não consigo dar zoom, que eu abri aqui, né, no softwarezinho aqui para carregar o CSV. Mas basicamente tem aqui, né? Você tem a tarefa. Então imagina que a tarefa aqui, ó, has close elements, passa aqui a lista, não sei o que e tal. Aí tá aí. Esse aqui veio de um estudo que eu li que avaliou o nível de corretude, qualidade de código e por aí vai. Quando o agente pegou para fazer essa tarefa com comentário e sem comentário. E com nome de função semântico e nome de função não semântico. Aqui, né? Meio que blá, blé, bli, blá, blu e tal. Então, se você for olhar essas tarefas aqui, são funções que a gente pode dizer que são funções puras. Beleza? Então, recebe aqui um parâmetro, vai trabalhar em cima desse parâmetro sem nenhuma interferência externa, sem nenhum acoplamento com nada de fora e vai devolver um resultado. Esse aqui dá até pra gente falar, né, que é um estudo roubado, é uma palavra forte, né? Mas assim, com viés muito, muito forte de querer dar certo. Porque esse aqui é o contexto que supostamente é ideal para um LLM desse, né? Os testes que tem aqui provavelmente são testes muito famosos, a maioria deles e tal, né? Pode ver aqui, né? Soma de não sei o que lá, filtrar substring, se é um palíndromo, transforme num palíndromo, faça aqui o XOR, o maior aqui, o maior divisor e não sei o que. Então, assim, são funções são códigos de contexto super piquititico, ou seja, top para o LLM. Não precisa trazer nada de externo. O problema é um problema muito conhecido. Então, ou seja, os dados dentro do treinamento lá, né? Deve ter muita coisa próxima disso. E aí, assim, é óbvio que vai ficar mais rápido. Óbvio. Não tem nem o que pensar. Não precisava de um estudo científico para mostrar que codar um treco desse via LLM, você vai ser mais rápido do que codar na sua mão. É a mesma coisa, você vai resolver um desafio de Elite Code na mão e você bota lá o agente do LLM. Quem vai chegar na solução mais rápido é óbvio que é o LLM, porque o desafio do Elite Code é altamente conhecido e tudo mais. Aí assim, para mim meio que invalida a proposta de valor do estudo quando se olha para velocidade de produção ali, né? Velocidade que você vai entregar uma tarefa e tudo mais. Então, eu acho que essa tentativa do artigo, né, de fazer um experimento num âmbito mais próximo da realidade, acho muito, muito válido, faz muito sentido. É isso que tem que ver mesmo, né? Faz
bastante sentido para mim. Então, acho que tem essa parte aí, enfim, que é bem importante. Só para contar um pouco aqui, né? Deixa eu só pegar aqui outra parte que eu já quero falar para vocês. Como é que eles fizeram aqui? Eles pegaram no final, as pessoas que escreveram o artigo, ficaram com 16 desenvolvedores e desenvolvedoras, enfim, que trabalham em projetos open source, que são, ou projetos open source que são famosos. Eles falam aqui, né, com 23 mil ou mais estrelas. E essas pessoas tiveram participações em aproximadamente ali, né, média ou algo do gênero, de 1.500 commits. Sendo que nos repositórios, eu fiz a conta aqui, né, esses 1.500 commits representam mais ou menos 7% do total de commits que tem na média ali, né, dos repositórios que foram trabalhados. Então assim, pegou pessoa que era uma dev, que tinha experiência naquele contexto, e elas foram assigned, né, elas pediram para elas, demandaram para elas ali, né, distribuíram entre essas 16 pessoas 256 tarefas, e você teve gente fazendo a tarefa com liberdade para utilizar uma ferramenta baseada em LLM, né? Então, aqui foi o ChatGPT ou o Cursor, e teve gente que foi demandada para resolver a tarefa sem poder utilizar, né? Então, aqui tem isso que é importante. Teve gente que não podia utilizar e que podia, não que era obrigado a utilizar. Então, esse é um ponto importante para eu já falar aqui, né? E aí, quando foi pedido aqui para a galera, fala assim, você pode usar? Acho que aqui no artigo, né, levanta essa suspeita forte que eu posso usar, beleza, mas eu estou no experimento científico, então talvez eu queira usar. Então isso para mim aqui, né, eu não consegui entender nitidamente no artigo o quanto que teve desse viés da galera, né? Eu pelo menos não vi aqui uma informação que me deixasse confortável de dizer que as pessoas simplesmente tiveram várias que decidiram que podiam usar e que não usaram, e que já decidiram isso de partida. O que eu senti foi que todo mundo tentou usar, mesmo quando achava que não deveria usar. E aí eu acho que isso atrapalha um pouco o resultado final do estudo. Uma outra coisa que é importante aqui é essa parte aqui que é citada, né? 93% tinha usado LLM. Mas o estudo não deixa nítido o quanto que essa pessoa se julgava capaz de utilizar o LLM, né? O quanto que ela já tinha experimentado fazer ali de prompt, o quanto que ela já tinha experimentado em relação ao tamanho da tarefa, a quantidade de contexto que era necessário para dar. E aí vem uma coisa ainda mais tensa, que é apenas 44% tinha alguma experiência usando o Cursor aí. E aí me veio uma coisa também que acho que é importante, não está descrito aqui, e aí vem um pouco da minha falta de habilidade com o Cursor. Eu já usei, mas eu sou um usuário recorrente do Claude. Para mim, ele é o que funciona, né, atualmente de maneira mais interessante, aí, né, mais assertivo e tal. E tem um detalhe do Cursor que como é uma ideia e eu abro o projeto lá dentro, ele vai tentar indexar o projeto inteiro. Então, assim, se eu tento abrir um repositório do Spring com a ideia do Cursor, obviamente que o Cursor vai ficar doidão, porque é código pra cacete. Código. Então, assim, eu não sei como é que essas pessoas abriram seus projetos. Pelo estudo, me parece que elas tentaram abrir o projeto inteiro. E aí, pra mim, faria muito sentido que uma ferramenta como essa, porque não é você tem janelas de contexto, né? Você pode botar o Cursor para usar, sei lá, com Gemini ou algo do gênero. Você tem janelas de contextos realmente cada vez maiores, mas eu gosto sempre de fazer, né, a comparação com o funcionamento de nós seres humanos. Sem contexto nenhum, você pode fazer algo completamente diferente do que era esperado. Com contexto demais, você pode ficar perdidão, que é o que acontece quando você tem contexto demais, inclusive com os LLMs. Hoje em dia, né, experimenta usar o Claude por um longo período, fazendo prompt, ele gerando coisa, e fazendo prompt, ele gerando coisa. Se você não compacta
o que está ali, se você não roda o comando de compactação para ele tentar, né, resumir as iterações anteriores, ou até você pede para limpar, as respostas começam a ficar cada vez menos apuradas, porque obviamente fica muito contexto e fica mais difícil de acertar. Beleza? Então isso aqui me gera dúvidas na parada. Beleza? Aí fala aqui, né, do método e tal. Então olha aqui, né, os projetos, né? 23 mil estrelas na média, né? Então aqui não dá para saber se era melhor ter usado a média, se era melhor ter usado a mediana, não dá para saber aqui, não dá para saber aqui o desvio padrão disso daqui, ele não fala. Que tinha aqui em média 1 milhão e 100 mil linhas de código, 20 mil commits. E aqui para cima, as pessoas tinham feito aqui, né? Se eu não me engano, como é que é aqui? Ó, 5 anos de experiência trabalhando no repositório, representando 59% do tempo daquele repositório. E eles fizeram no total, né? Over each time they have made, ou seja, acho que todo mundo junto fez aí 1.500 commits no repositório. Ou seja, eu estou trabalhando num projeto gigante. Juntou 16 pessoas e fez 1.500 commits. Então você pega aqui, né? 1.500 e divide. Perdão. Pega aqui 1.500 e divide por 16. A gente pode pensar em aproximadamente 90 commits aí por pessoa. E aí você pode pegar 90 commits de 20 mil commits. Você dá ali, né? Esse percentual ridiculamente baixo, né? De representatividade da sua participação dentro daquele repositório. O que deixa a coisa um pouco mais tensa, porque qual que era a tarefa que deram para a pessoa? Corrigir bug. Ou seja, apresenta um bug para a pessoa, ela tem que descobrir, né? Tem que gerar hipótese sobre esse bug, tem que corrigir aí, depois tem que corrigir o bug. E aí vai depender muito, obviamente, do quanto ela conhece daquele bug. E essa é a parte que ele explora aqui, né? Então, assim, tá na base gigante, o contexto gigante. Se eles abriram tudo para o LLM entender, acho que tem isso, né? Não me parece que é o melhor uso de LLM, pelo menos nesse momento. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui, né? Setembro de 2025. Acho que continua sendo um uso bem questionável aí, né? Da parada. Aí você vai descer aqui, vai ter aqui mais detalhes sobre a metodologia e tal, como é que eles fizeram aqui a estimativa de esforço. E por aí vai, aqui mais uma vez, né? O gráfico aqui dizendo que... Esse aqui também é um gráfico interessante que ele mostra aqui, né? Que o chute, pensando que a IA não seria liberada, era que o tempo seria aproximadamente de 2 horas para fazer ali as tarefas e tal. E com a IA liberada seria aqui, né? Sei lá, de 1h30 ou algo do gênero. E depois... Aqui a gente teve aqui, então, era total 246, eles perguntaram para todo mundo, e teve 110 que fez com a IA não liberada e 136 que fez com a IA liberada. Com a galera que fez com a IA não liberada aqui, o tempo chutou um pouco para cima e ficou um pouco para baixo aqui, né? Também pensa assim, a pessoa ter acabado a tarefa, ainda tem isso que é importante de refletir aqui, né? A pessoa ter acabado a tarefa aqui, uma disse aqui que ia demorar, né? 2 horas, ela demorou 1h30. Óbvio, se isso for igual para todas as tarefas no decorrer de um ano, talvez tenha algum tipo de diferença significativa e tal, né? Mas ninguém sabe se isso daqui seria aleatório, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo e tudo mais. Beleza? E aqui mostra aqui, né, que a galera achou que ia demorar, sei lá, umas 1h30 e acabou demorando mais de 2 horas. Vamos botar que foi 1 hora? Mais ou menos aqui, né? Não, menos de 1 hora, né? Sei lá, 30 minutos, 40 minutos a mais. De novo, isoladamente, qual a diferença que isso faz no mundo corporativo? Você falar que, olha, eu vou acabar essa parada aqui em 1 hora. A não ser que a vida de alguém dependa disso, alguma coisa regulatória, alguma entrega que tipo tem que ser ali, senão fecha o mercado e você não pode mais chipar o que você tem que fazer e tal. Mas será que faz assim? Oh, meu Deus, grande diferença para dizer que deixa mais lento mesmo, né? Então tem um pouco de clickbaitismo, na minha opinião, no título desse artigo. E aí,
Eu vou aqui para o finalzão, aqui acabou o artigo, né, na página 12, depois vem aqui as referências e tudo mais, patati patacolar, tralala. Aí vem aqui uma discussão estendida, né? Você pode ver depois aqui mais coisas sobre isso. Então aqui vem uma parte importante que eles falam que eles não provêm evidência que os sistemas de IA não aumentam a velocidade, né? Que os sistemas de IA não aumentam a velocidade de pessoas ou grupos em domínios diferentes de software e tal, pode espetacular. Mas eu acho que tem. Ele faz aqui, né? Mostra outros estudos. Ele diz que esse aqui é o único estudo que olhou para IA em tarefas não sintéticas com pessoas muito experientes e com um outcome measure fixo aqui, né? Esses outros dois aqui, se você for olhar para cima, né? Dessas pessoas aqui, né? Que eu não sei pronunciar, sei lá, Gambacorta e outra Everin2 e lá, mostra um aumento significativo, né? Quando pensa em entrega de tarefa, não deixa claro aqui se é entrega de tarefa, linha de código, e não é porque você entregou mais linha de código que está melhor, né? Simplesmente a geração pode ter sido pior e tal. Mas aqui embaixo, acho que tem uma coisa legal. Então ele começa a refletir aqui, né, sobre os fatores que de fato, que o estudo identificou que de fato atrasaram um pouco. Então, tem essa aqui, né, o lance de um otimismo excessivo sobre a utilização, né, sobre o quão realmente útil é essas ferramentas baseadas em LLM e tal, beleza? Beleza, ok. Mas eu acho que isso daqui aí é legal porque esses aqui apareceram, né, nos comentários do LinkedIn, do Reddit e tal. Isso apareceu. Que quando a pessoa tinha muita. O que aconteceu aqui? Nesse estudo, quando as pessoas tinham muita familiaridade com o bug que elas tinham que corrigir, a IA atrasou elas. E quando elas não tinham familiaridade, a IA acelerou. No caso, os LLMs aqui e tal. Aí esse me pega um pouco, porque assim, pensa você que tá vendo aqui esse vídeo. Imagina que você pega um bug, você lê o bug, imagina que aquele bug já aconteceu, uma coisa similar, né? Então você tem esse viés, você fala assim, isso aqui já aconteceu. Quando isso acontece, geralmente, eu tava pareando com a pessoa, no meio do nosso pareamento, que ela tava me ajudando a entender um contexto e tal, reportaram um bug pra ela, ela falou assim, esse daqui eu já sei o que é. Esse daqui o cara explicou no detalhe, esse daqui é um problema que a gente tem nesse momento de negócio, que quando acontece esse fluxo, gera isso daqui. Para resolver, tem que fazer isso daqui. Por que você usaria o LLM para isso? Se você sabe cirurgicamente onde tem que ir. Imagina você pararia de verdade, sabendo que você tem que mexer ali, ao invés de mexer, você iria pro prompt, mexa ali, naquela linha, faça essa alteração e não sei o que. Você não vai fazer isso, né? Supostamente eu espero que você não faça isso daí. Então, esse é um resultado que me intriga, que me parece que as pessoas quiseram usar. Ou seja, elas talvez não tivessem, né? O estudo declara que talvez elas tinham experiência, mas não fala a profundidade da experiência. Menos da metade delas já tinham utilizado o curso e elas queriam usar. Me parece uma parada mais... Me parece difícil de achar que, putz, realmente faz... O estudo tentou se aproximar da realidade, mas não parece que conseguiu ainda se aproximar, porque na realidade talvez a pessoa não utilizasse. Mesmo a pessoa não sendo obrigada a utilizar. Mas ela diz como se sentiu compelida a fazer aquilo. É que nem eu vou te botarem na sala e falar assim, olha, você tá aqui nessa sala de ginástica, tem 10 bicicletas, tem 10 pessoas, a gente vai fazer uma aula de bicicleta, mas se você não quiser usar a bicicleta e você quiser ficar parado só olhando, ou se você quiser se exercitar de outra maneira, por exemplo, pulando, fazendo, sei lá, flexão, agachando, né, fazendo, bater na mão lá atrás da cabeça, que eu esqueci o nome, polichinelo e tal, você pode, mas tem 9 pessoas pedalando na bicicleta.
Talvez você queira pedalar na bicicleta e você fale, e você não pedale tão bem, o resultado vai ser pior do que deveria naquela aula de bicicleta e tudo mais. Então, eu acho que tem esse perigo aqui, tal, né? E aí você vê aqui que tem escrito aqui, né, que a pessoa dizendo que o curso foi muito útil para escrever um teste de front-end, porque essa pessoa nunca tinha feito isso antes. A outra falou aqui, ó, que trabalhar com hooks do Git era a primeira vez que ela estava trabalhando com hooks do Git. Então, se a inteligência artificial ia demorar talvez mais 3 horas. Óbvio. Também é óbvio para mim. Acontece isso comigo, quando eu quero fazer uma coisa que eu sei o que eu quero fazer, mas eu não sei como, o LLM preenche esse gap aqui para mim. E nesse caso a pessoa de fato foi mais produtiva. De fato ela teria sido mais produtiva ali. E tem esse outro problema aqui, né, desses repositórios muito grandes. Beleza? Então ele fala aqui, né, que ó, fez aqui, né, alterações estranhas em outras partes do código que me custaram achar e remover. Meu sentimento, né, é que que a refatoração necessária para esse PR era muito grande. E a inteligência artificial generativa introduziu mais erros do que consertou. Outra pessoa falou aqui, ó, que falhou em aplicar as edições e começou a mexer em arquivos randômicos. Isso daqui, inclusive, é uma coisa que eu não gosto do curso. Eu acho que ele erra mais disso do que no Cloud completamente empírico. De novo, né? Tinha que parar e fazer, e testar um com o outro, e verificar tudo certinho para anotar e tudo mais. Então, assim, você está usando a ferramenta que você talvez nunca tivesse usado, numa base de código que ela não foi projetada para ser utilizada, porque é uma base de código gigante aqui, e ela começou a fazer mais coisa do que você gostaria. Então, no final, né, quando fala que... Aí fala aqui também, né, da baixa confiabilidade da saída da IA, isso aqui a gente também já sabe um pouco disso, né, que você tem que conferir. Hoje em dia não tem nenhum artigo sério que fala que você não tem que conferir o resultado ali da IA, pelo menos os meus resultados em geral, elas acertam na funcionalidade da implementação e eu faço ajustes no design da parada que foi gerada, sendo que eu já escrevi uma especificação antes, guiando o design que eu gostaria, e obviamente que nem sempre vai sair do jeito que eu especifiquei e tal. Beleza? Então, mas pra mim, assim, quando eu olho no final, a principal contribuição desse estudo, pra mim, não é ai meu Deus, não é o lance de falar que ficou mais lento e tudo mais. Eu acho que os valores de lentidão são marginais e o contexto que essa lentidão foi percebida é muito questionável. Mas é um estudo que é importante para mim no sentido de, para avaliar os efeitos desses agentes na capacidade produtiva, né, na produtividade em geral das pessoas, tem que se tentar fazer estudos que sejam mais próximos da realidade. Então, acho que isso para mim é a principal coisa. Eu vou deixar aqui nesse vídeo também uma referência para o outro estudo que eu revisei aqui no canal, relacionado à análise de produtividade pela perspectiva do Space, porque eu também acho que medir esse lance da produtividade, sabe, só pelo número de linhas não faz nem sentido. Mas pelo número de tarefas entregue, então, acho que isso é uma perspectiva, né? É uma métrica que tem que ser coletada, mas avaliar o impacto só por ela, obviamente, né? Como em geral qualquer avaliação feita utilizando apenas uma forma de medição, ela tende a ser pobre. Já no Space você tem 5 tipos de medições diferentes. Então, eu posso demorar 30 minutos a mais para acabar, mas eu acabo menos cansado. Eu acabo me sentindo mais pronto para pegar uma próxima tarefa, supondo que esses 30 minutos aqui, né, eu entreguei corretamente o que eu precisava. Só para dar um exemplo, né?
aqui. Então, eu acho que o Space traz um pouco disso, ou qualquer outro framework de medição de produtividade que tem múltiplas medições para serem feitas. Beleza? Mas, bom, eu queria compartilhar aqui minha visão sobre o estudo em si, né? Então, o resultado em si eu acho bastante questionável, como eu já falei, por conta do contexto e por aí vai, mas a ideia de experimentar, de verificar o efeito com pessoas que se aproximam mais do mercado e tudo mais, eu acho que possibilita contar histórias que de alguma maneira possam ser reaproveitadas pela indústria de maneira mais interessante. Tá bom? Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem comentário construtivo, deixa aqui também com a educação. E eu vou ter o maior prazer de responder pra você. Tá bom? Era isso. Até a próxima. Tchau.